Olá, olá! Hoje nós vamos discutir, depois de falar sobre a diferença entre palavras-chave e descritores de assunto, nós vamos então saber como eu consigo achar qual é o descritor do meu trabalho. Então, a forma mais simples que nós temos de fazer isso é você pegar o título do seu trabalho e simplesmente ir lá no Google Scholar, como eu fiz aqui, e colocar, por exemplo, eu vou trabalhar sobre gerenciamento de conflito nas organizações. Então, colocando essa palavra, vai vir uma infinidade de artigos aqui e eu, então, optei por clicar no primeiro. Quando eu vejo o primeiro, eu observei e vi que o primeiro artigo estava de acordo com aquilo que eu estava buscando, então eu resolvi trabalhar em cima dele. A partir daí, todo artigo, se vocês observarem, não tem nenhum artigo que não exista as chamadas palavras-chave. Então, o que é a palavra-chave ou descritor de assunto? São aquelas palavras que identificam a prateleira em que esse artigo vai ser encontrado. Lembre-se disso, né? No vídeo passado. Então, só que essas palavras, como eu falei, elas precisam ter uma hierarquia, um controle, é um vocabulário controlado. E quando isso não acontece, você pode induzir ao erro ou esse seu trabalho pode ser perdido. E você pode me perguntar, mas Josi, então como é que existem alguns artigos que os descritores não existem? É porque, por algum motivo, ou a revista não se atentou, ou os revisores não se atentaram e acabou deixando passar isso em branco. Mas o ideal sempre é que você busque pelas palavras, pelos descritores que você vai encontrar aqui. Ok? Então, voltando aqui para esse artigo, então eu estou tomando como base um artigo que vai falar a respeito do assunto que eu estou buscando. A primeira palavra que eles usam aqui é gerência. Se vocês entrarem, então, na página da BVS, que é essa que eu estou mostrando aqui, que é bvssalu.org, eu vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo, vocês vão ter essa carinha aqui, que era a antiga Bireme, né? Hoje, agora, a Bireme, aquele site da Bireme está desativado e o que nós utilizamos é esse. Nós temos aqui, em linhas gerais, e o mais importante que a gente vai trabalhar agora, é que eu tenho um local para buscar dados de forma simples, uma busca avançada e o Dex Mesh, que são os descritores. Vocês vão clicar aqui em cima e aí aqui eu vou escrever a primeira palavra, que é gerência. Então, se vocês observarem, existe uma gama de palavras que remetem à gerência. Como aquele autor usou a palavra gerência, eu vou usar exatamente a palavra gerência. Se vocês observarem aqui na lateral, abre então uma outra descrição a partir daquele clique que eu dei. Então, aqui estão as palavras, os descritores corretos em português, em inglês e em espanhol. Então, a palavra, o descritor correto é organização e administração. Isso, qual é o sentido dessa palavra? O que ela quer dizer? Qual que é a definição de organização e administração? Vocês podem ver aqui embaixo que ele fala que é planejamento e direção de programas, serviços e recursos, ok? Então, se era isso que você queria falar com gerência, então está dentro daquilo que você está buscando. Mas existem palavras que são sinônimas, então lembre-se que descritor é a organização e a administração. Essa é a palavra controlada. Existem sinônimos ou chamadas palavras-chave, que são aquelas palavras do vocabulário não controlado. Mas como eles têm uma hierarquia um pouco mais organizada, eles têm um algoritmo um pouco mais adequado, se você estiver falando de administração, administração de empresas, centro de custos e por aí vai, todas essas palavras, ele entende, então o algoritmo entende que você está buscando dentro da prateleira virtual de organização e administração, ok? Então, após esse daqui, eu vou achar a outra palavra. Então, aquele autor colocou gerência, na verdade, gerência não seria a palavra mais adequada. O outro é processos grupais. Então, eu vou aqui em processos grupais. E aí, quando eu coloco processos grupais, eu clico e ele
realmente processos grupais é uma palavra, um descritor correto e fala sobre procedimentos através dos quais um grupo aborda e ataca e resolve um problema em comum. Então, era justamente isso que eu estava procurando dentro daquilo que eu me propus no meu trabalho, ok? Algumas dicas, se por acaso vocês começarem a escrever aqui alguma palavra e ela não aparecer, se vocês colocarem alguma coisa aqui e não for adequada, essa palavra não existe. E aí, como é que você faz? Você tem que pensar em alguma palavra que seja um pouco próxima ou um sinônimo daquela palavra que você pensou inicialmente, ok? Então, agora que você já tem essas dicas, corre lá no seu vídeo, corre lá nos seus papéis, naquilo que você pensou como pergunta de estudo e tenta buscar pelo menos 3 a 5 palavras descritores para o seu trabalho. E não esqueça também de anotá-las em inglês, porque sempre nós precisamos fazer um abstract, ok? Até mais!